Aquele garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Nem é tão legal assim. Porque o mundo, qual é o mundo? Esse que a gente vê. O nosso querido país. O mundo. A sociedade. Vamos mudar? Vamos melhorar? Ok. Vamos começar com o básico. O que nós temos para mudar o mundo? Hã? Quais são as ferramentas? O que a ciência diz a esse respeito de mudar o mundo? O que a psicologia diz, o que dizem os clichês? Mude antes você mesmo. Faça a sua cama direito. Guarde os brinquedos, porque a paz interior vem de dentro, do corpo interior. E o que tem a ver o corpo interior com mudar o mundo, meu amigo? Bom, o mundo e o corpo têm uma ligação bastante considerável. O meu corpo habita neste mundo. Hã? Da onde que vem o mundo, senão da minha percepção? A percepção que eu tenho através do meu corpo, dos meus olhos, dos meus sentidos, da minha mente. Aqui fora gira o mundo, né? Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gloria e il dolore della gente come me. Il mondo, pam pam pam. E olha que eu nem toco casamento. Eu não sei que música tocar. Quando o noivo entra, meu Deus do céu, que música eu vou tocar? Eu acho uma festa desnecessária. O casamento é quando duas pessoas se amam e isso só tem a ver com elas mesmas. Oh, é claro, elas só vão perceber isso se for verdadeiro o seu amor. Senão, você tem que gastar rios de dinheiro para celebrar as festas, que o mundo precisa de festas. Ah, esse mundo que a gente precisa mudar, né? Já vamos chegar lá. Isso tudo parece aleatório, mas não é. O mundo gira. As estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E lá no meio da roda, nada acontece, nada se manifesta, é sempre a mesma coisa. Então, se você olhar para o seu corpo como uma roda de estações, a roda de Sansara, a roda de encarnações, você consegue entender que talvez em algum ponto, em algum lugar, que não é bem um lugar, o corpo nunca nasce e nunca morre, nunca fica triste, nem alegre, nem nada. Isso tem a ver com o mundo também? O mundo não lhe parece uma roda que gira? E as coisas não te parecem cíclicas? Tudo se repete? A história se repete, mas a força deixa a história marotada. Yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Oh, no. Oh, no. E tudo passa. Calma. Eu até ensino isso para as crianças. Agora, quando o papo é com as crianças, eu ensino a roda das estações do ano, quando eu canto a canção Chuva em Pó. Primavera, verão, outono e inverno. Lá no meio da roda das estações é que você deve ficar para curtir tudo, para aprender tudo que você precisa aprender. Que interessante, né? Se você quiser saber mais sobre os shows do Leandro Zen, os programas que eu faço nas escolas e tudo mais, as canções, links aqui na descrição. A Mantra Cultural oferece cultura Zen de forma artística, educativa, inclusive terapêutica. Quando a gente entra no meio da roda das estações, ou quando a gente se aprofunda e encontra o nosso corpo interior, a gente não está se afastando do mundo. Na verdade, a gente está encontrando o mundo pela primeira vez, de verdade, porque toda esta roda é uma camada muito fina, superficial. Parece que estamos nos afastando, mas na verdade estamos encontrando o mundo que existe antes do nosso próprio corpo. Pá, mas que loucura! Como é que vamos mudar o mundo? As pessoas estão passando fome. Como é que nós vamos resolver isso? Hã?
Qual é o teu partido? Qual é a tua religião? O que você vai fazer? Não se trata de fazer. Não se trata de fazer. Se trata de ser. Já vou chegar lá. Já vou chegar lá. Quando a gente pratica a meditação, a gente descobre dentro de nós, talvez, um corpo invisível, sem forma. E é justamente o mesmo corpo de todas as outras formas que existem no mundo. A gente compartilha de uma mesma fonte, de uma mesma alma? Eu não sei. Talvez mais profundo que a alma. O fato é que a gente compartilha tanto o sofrimento dos corpos em suas lutas pela sobrevivência e também compartilhamos da eternidade e da imortalidade que, para muitos de nós, é uma condição completamente esquecida, que habita os porões da inconsciência. Por isso, o sofrimento da forma. Por isso, o sofrimento do corpo. Por isso, o sofrimento da sociedade que os corpos fazem acontecer com suas ações inconscientes. E é disso que estamos falando quando eu digo, quando todos os clichês de espiritualidade dizem, mude a você mesmo antes. Depois o mundo se resolve. Estamos em busca da consciência. Depois o mundo se resolve. Tá, mas qual é o aparato científico? Qual é a pesquisa? Sabe, nos debates sempre tem, sempre pergunto as pesquisas, né? É de conhecimento popular e passa desapercebido aquela sacada do Einstein e de seu time de físicos quânticos, que eles descobriram, perceberam que o observador muda o jogo dos átomos, das células, dos elétrons, né? Quando você observa lógica, as partículas de mim. Quando você observa as partículas, elas mudam conforme a sua observação. Então, eles perceberam que o observador e o universo são uma coisa só, não são separados. Isso tá legal. Nem sei se isso ganhou o prêmio Nobel ou se foi o negócio que faz as portas do elevador abrir e fechar, mas tudo bem. É uma coisa à toa, né? Mas faz toda a diferença. Tipo, nós não somos corpos no mundo, nós somos o mundo. É isso que significa. É uma coisa um pouco distante da nossa capacidade intelectual como espécie, né? A nossa percepção ainda vê as coisas como separadas. O mundo como um habitat territorial que gera disputas, muitas. A gente não consegue ver o mundo como um todo. Mas é justamente disso que se trata a mudança do mundo. Você quer uns papos mais religiosos do que científicos? O Buda dizia, os sutras de Buda, os ensinamentos do budismo dizem que quando o ser humano se ilumina, toda a natureza se ilumina junto. A natureza está esperando pacientemente pela iluminação humana. E já dizia também São Paulo, em suas cartas, que o leão se deitará com a ovelha. O mundo vai se transformar radicalmente quando a nossa percepção de mundo mudar. Porque a percepção de mundo que nós temos é devida ao nosso sistema neurológico atual. Ele tem as portas para aprofundar a nossa percepção. Ele tem, mas essas portas precisam ser abertas ou abridas, conforme algumas deidades da política brasileira gostam de expressar. Essas portas, uma vez abridas, abertas, possibilitam a percepção mais profunda. Isso se chama, inclusive, compaixão. Você conversa com as pessoas, não com as cabeças, não com a mente, não com o intelecto, os pensamentos, mas sim com todo o teu organismo, com todo o teu ser. Então você percebe
a pessoa falando as abobrinhas da mente que todos nós temos, só que você também consegue ver o mais profundo dela em calma, em tranquilidade, imortalidade absoluta. Só que a pessoa não está no mesmo nível de percepção, então ela sofre bastante. O que eu quero dizer é que quando você se aprofunda no seu ser, você é capaz de viver a vida, todos os percalços da vida, com uma profunda observação, lá no meio da roda das estações, só observando a roda girar. E você fica mais em paz, mais tranquilo. Você não faz poeira, briga, desilusões com as coisas que estão acontecendo. Você está num nível de ser, não de fazer. Isso tudo tem a ver com a mudança do mundo, com a mudança da sociedade. Todos nós compartilhamos uma vida muito breve, um mundo muito breve. E também compartilhamos a eternidade, a imortalidade. Acontece que é preciso uma mudança de foco, de percepção, para perceber esses dois níveis do nosso eu, do nosso ser de consciência, né? Então a compaixão entre nós seres humanos, ela acontecerá quando a tristeza da vida perene se juntar com a alegria da imortalidade do ser. Você fica triste e alegre ao mesmo tempo. Dessa forma é possível compreender de uma maneira muito mais sábia todas as viagens estúpidas que as pessoas fazem neste mundo. O corpo e a morte. Pois é, são duas ilusões. A gente quer o corpo vivendo para sempre, a gente quer excluir a morte da equação. Mas o corpo e a morte não são duas coisas, é uma coisa só. Não é óbvio? E a gente quer nos livrarmos da ilusão da morte e ficarmos com a ilusão do corpo, com a ilusão da vida, com a ilusão do mundo, porque o mundo existe através da nossa percepção, através do nosso corpo. Então, é uma viagem bastante cautelosa essa, é uma peça bastante pregada na nossa mente. Um robô prega peças na gente, sempre com perfeição, né? Estamos sendo enganados. Fui tapeado. Mas é tudo uma questão de aprendizado. Para uma questão de aprendizado, suponho eu. Não faz sentido querermos viver eternamente com este corpo, neste mundo. Porque é uma ilusão. É uma ilusão de percepção. A nossa espécie humana tem uma determinada percepção de mundo. Os golfinhos têm outra, as formigas têm outra. Inclusive devem haver seres que a gente nem percebe, que veem o mundo de uma determinada outra forma, e eles também nem nos percebem. Talvez eles percebam a nossa energia mental, os nossos pensamentos, em alguma camada sutil da atmosfera, eu não sei, mas todo mundo é apenas, todas as espécies, elas são apenas focos diferentes de consciência, por onde o universo se vê de determinados ângulos, mas é o mesmo universo. Então esta mudança de percepção humana, que o ser humano é capaz sim de poder desenvolver essa percepção em vida corpórea, né? Essa percepção muda e, consequentemente, muda o mundo. Aí que tá. A gente deixa de viver sob as amarras do nosso ego, que tem medo, que quer sobreviver, que quer atacar todo mundo e defender o seu território e expandir seu território. A gente deixa de viver nesse nível, se aprofunda
e consequentemente, o mundo também muda, né? Estamos falando em termos de espécie, de humanidade como um todo? Sim, mas o indivíduo pode trilhar o seu próprio caminho, mesmo que as outras pessoas estejam também em seus caminhos, cada um em seu patamar. Mas aí que tá. Esse papo de mudar o mundo, transformar o mundo melhor, alimentar a todos, cuidar de todos, ter compaixão por todos, isso não é uma coisa que as políticas públicas vão resolver. Ou o dinheiro vai resolver. Não, porque é uma questão de consciência humana e também não fala de moralidade, nem de sermos bonzinhos e nem de dividir as riquezas. Não, tem nada a ver. Parece que é isso para uma mente medíocre. Tanto é que se fez muitas brigas para que isso acontecesse e nunca deu certo, porque não vai dar certo, porque é uma questão de sabedoria, de consciência, de meditação, de aprofundamento, de encontro do verdadeiro corpo e do verdadeiro mundo. A gente tem que aprender a nos livrarmos da percepção, da ilusão, da nossa forma, do nosso corpo. Nós não somos o corpo, nem o mundo é o mundo. Arrisco a viajar nas viagens que nos remete, por exemplo, a civilizações antigas, como os egípcios ou os maias, que simplesmente desapareceram. Será que houve ali uma evolução de consciência daquela espécie, daquela humanidade, daquele momento da roda da humanidade? Porque a humanidade, ela não só gira em primavera, verão, outono, inverno, ela tem giros maiores. Aeon, novo Aeon, né? Aeon, milhões e bilhões e trilhões de anos, sei lá. Pode ser? Não sei. É só uma viagem? Literalmente. Então, o mudar o mundo, você não será capaz de mudar o mundo fazendo absolutamente nada. Você precisa ser. Tudo é uma questão de ser. Neste sentido, encontre o seu verdadeiro corpo e o verdadeiro mundo. O mundo mais profundo que a consciência humana é capaz de encontrar, de perceber. Assim, sendo, automaticamente as coisas fazem-se. Você não faz nada. Desta forma, sem fazer nada, o que isso significa, assim, para ser mais preciso e mais científico, o não fazer nada significa, pela questão de perceber a inutilidade de entrar nessas danças ilusórias do mundo, você não reage a nada, você não reage às notícias cabulosas, você não faz nada para mudar isso, porque você percebe, você já percebe que é uma brincadeira de criança, são brinquedos, as pessoas estão brincando. O nível do ser é um nível mais maduro, por assim dizer. Então, quando você deixa de fazer as coisas, o que acontece com a sua roda kármica, ela para. Você sai dela, né? Muito bem, então. Até el outro vídeo. El mundo. Pam, pam, pam.